Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Rio de Janeiro e também do Brasil. Não só do Rio de Janeiro e do Brasil, mas também de fora do Brasil, porque muita gente fora no exterior também ouve a nossa rádio através do nosso site. E se você ainda não acessou pelo nosso site, acessa lá www.radiocontemporânea990.com.br. Bom dia, mais um programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que toda quarta-feira está sintonizado aqui nessa que é a melhor programa Livremente. Você sabe, nós temos uma missão. E essa missão é todas as quartas-feiras trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem por propósito trazer para você uma percepção do processo terapêutico. Então, toda semana que você está aqui conosco, você faz um pouquinho de terapia com os nossos convidados super especiais que toda semana estão aqui conosco. E hoje o nosso tema é musicoterapia. A música é um item presente nas nossas vidas, não é verdade? Basta olhar para as pessoas andando nas ruas, nos terminais de ônibus, nas estações de trem. Basta passar os olhos e você vai ver que é possível ver muitas delas com os fones de ouvido pendurados, ouvindo aquela música. Loja, restaurante, até elevadores se utilizam de música de fundo para tornar o ambiente mais agradável. Ou seja, ela está presente por toda parte. E a musicoterapia é uma técnica terapeuta que se utiliza da música para tratar seus pacientes. E hoje convidei uma pessoa muito especial, especialista, super especialista, entende tudo de música e também é musicoterapeuta. Nós vamos conversar com Rita Alan Aguiar. Ela é cantora lírica, cantora popular, violinista, produtora, professora de música, licenciada em música e pós-graduada em educação musical e musicoterapia. Bom dia, Rita. Bom dia, doutora Rose Cabral. É um prazer participar do programa, tá? Um programa que eleva a alma, eleva o espírito, né? E trabalha com a coletividade, com o objetivo de melhorar a situação contemporânea que nós vivemos, através de coisas boas, né? Nós precisamos ouvir coisas boas, né? O mundo está repleto de conflitos. Então, trabalhando essa essência, né? Tanto da arte terapia, da musicoterapia, da literatura de qualidade, nós teremos um povo melhor, né? E com isso um crescimento. Então, a música em si já me acompanha desde nova, né? Isso vem de família de músicos, né? Do lado do meu pai, do lado do Aguiar, são músicos formados, músicos de banda, depois eles estudaram, autodidatas, estudaram, cresceram e vivem de música. Do lado da minha mãe, do Alan, né? Vem de médicos, né? Médicos, cirurgiões, então também pesquisadores, e vem de professores também. Aí eu resolvi abraçar, já nasci determinada. Eu queria ser uma musicista, eu queria ser. E esse querer é muito forte na nossa vida, né? Nós tem propósito. Então o propósito sempre foi, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. É uma coisa minha, natural. Então, desde novinha era do grupo jovem, tocava violão, aí com 18 fiz faculdade de música, aí depois eu sempre muito curiosa, querendo saber o
porquê das coisas, por que o mundo é tão triste, se a música me deixava tão alegre. Aí eu parti, cantava, estudava canto lírico desde 13 anos, que eu gosto muito do clássico. Também não dispenso popular, né? Música sem preconceito, né? Música com qualidade de vida. Então eu fui abraçando os instrumentos, que eu tinha muita facilidade, tive, fui animadora cultural do estado, trabalhei com a garotada das comunidades, tive essa fase maravilhosa, então levando cultura, levando arte, levando música e conhecimentos. Através disso, eu encontrei talentos dentro da comunidade, pude passar o bel canto até de algumas áreas de óperas, por que não? Tom Jobim, então eu fiz isso tudo. Aí eu comecei a me encantar visitando alguns hospitais, né? E ao mesmo tempo aquela coisa tão dolorosa, né? De um sofrimento familiar. Eu perdi minha mãe muito nova e eu fazia terapia já com a minha mãe de cânticos, de música, e aquilo me deixou muito fragilizada. Aí eu comecei a desabrochar dentro de mim, apesar de vários espetáculos, eu fiz muitos espetáculos, tá? Tanto cantando como atuando como produtora. Mas esse desabrochar de você melhorar o outro com a frequência sonora mais elevada foi mais forte para mim. Aí eu entrei na musicoterapia. Eu levei um espetáculo para a UF em 2006, Canto Ânima Brasil, aonde eu tinha alunos, né? De marca eles foram, né? Alunos de canto terapia. Eu fiz um workshop de canto terapia na época, trabalhando as frequências 423, 440, 442, 400, as frequências que elevam, né? E as modificações através daquelas oficinas de música com as pessoas. Aí comecei a pesquisando, comecei lá na UF pesquisando, e o resultado foi muito legal, porque foi um feedback muito bonito. Eu, através de uma escala musical, tem aqui o piano, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dessa escala, eu pude, a lei pitagórica, né? Falando assim, eu fui limpando, relaxando aquelas vozes, né? Trazendo uma nova sonoridade, autoconhecimento. Então, a cantoterapia, a musicoterapia é uma técnica mais abrangente. Você trabalha com o todo, com o holístico, né? Com primeira coisa que eu pergunto você está bem? É o meio, né? A música em si, a técnica, né? Que eu também dou aula de violino, de canto. Você trabalha a estética, né? É o começo e é o fim. Aquilo tem que estar muito bonito, tem que estar muito bem tocado, muito bem estruturado. A musicoterapia, a cantoterapia, a musicoterapia, você trabalha o meio, é a saúde, a qualidade de vida. Não adianta você estar bem equalizado, o começo e o fim, se você, o meio, que é o seu interior, não está legal, você não está com uma respiração tranquila, você está agitado, entendeu? Aí eu fui pesquisando mais em cima disso. Aí eu comecei trabalhando em Rio Bonito com crianças especiais, através da educação musical, que eu trabalho sempre através da educação musical, que eu vou colhendo dados para a melhora das pessoas, né? No caso, dos pacientes. Porque aí eu vou, como é que é uma clave de sol? Essa clave de sol, como é que é esse desenho? Aí entra a Nise da Silveira, que você, né, doutora Rosa, né? Como é que é esse desenho? Como é que é essa sonoridade? Como é a sua sonoridade? Como você se coloca nisso aí? Aí eu vou trabalhando esses, digamos, pacientes da musicoterapia, que a musicoterapia num consultório, que eu não estou também no consultório, agora está tudo fechado, com uma clínica, né? Que você trabalha com um psicanalista, com um
de acordo com né, o diagnóstico, né, de cada paciente, aí é um coletivo, né? Você vai trabalhando é uma integração, né? Ela integra outras, né? Agora, quando você trabalha individualmente, né, como eu estou nessa pandemia, eu fechei, né? Tivemos que fechar a escola, do consultório e trabalhar. Eu comecei a trabalhar em casa, aí eu montei uma escola virtual de música, aonde que eu poderia aglobar vários alunos de vários níveis, entendeu? Aí começou, nessa da pandemia que já tem um ano, nossa, cresceu, foi aí que eu conheci a doutora Isabela, né, do tratamento Aliás, psicanalista, gente, a doutora Isabela, gosto muito ela dela, teve aí recentemente falando aí da codependência. por Se dependência, você, se você quiser rever aí o programa que a doutora eu tenho Isabela que rever. participou, vai lá nas nossas redes sociais da doutora Rose Cabral, tá lá no conteúdo do YouTube, conteúdo do Instagram, conteúdo também do Facebook. Rita, então a música, ela alcança qualquer pessoa Qualquer pessoa. ou existe alguma dificuldade dependendo do estado emocional, é, a música não funciona? Como é que é isso? Não, a música funciona para todos. Todos têm um talento, né, interno, né? Agora, vocação é uma coisa. Eu vou pegar, eu vou fazer uma faculdade, vou, vou passar no concurso, vou montar um show, aí outro, digamos, outro patamar. Então, a música engloba todos. As favorece muito a depressão, né? A alegria. Por quê? Você tem tonalidades fortes, alegres, tem um cachorrinho daqui a pouco vai cantar, e tonalidades tristes, né? Que é o maior e o menor te dá melancolia. Então você vai trabalhando com determinados casos, né? Pedindo até cuidado com o que você ouve, né? A sociedade, que é a música é o reflexo de uma sociedade, né? Que nós estamos agora, o funk, aí eu não quero entrar nos detalhes, mas músicas que elevam a alma, música, hoje em dia nós precisamos muito dessas frequências que tranquilizam, né? Uhum. Já pensou num presídio, né? Tá ali todo mundo aquela se colocasse um presídio, uma música clássica, uma música indiana, ou uma música ambiente por trás daquele presídio, como é que seria aquele presídio? Como é que seria, né? Aqueles Bom, cidadãos ali presos, né? Ia melhorar bastante o ambiente. A bom, música então, melhora. então, em via de regra, o que você está falando é o seguinte: se uma pessoa está num processo depressivo, se ela for ouvir sofrência, que é um ritmo aí do momento. Se ela for ouvir uma sofrência, ela vai tender mais ainda à depressão. E se ela Também. está deprimida, se ela busca É, uma música para cima, que tem uma letra com uma mensagem uma letra ou um positiva. instrumental, né, que vai mexendo com os chakras, né, a parte de baixo, o ritmo, né, Uhum. para ela ir acordando e ela tem que elevar o nível dela. Então, o que que acontece? Numa sessão de musicoterapia ou cantoterapia, o que pode ser com violão, com piano, e a gente vai trabalhando o gosto musical. Primeiro a gente colhe o gosto musical. Ah, eu gosto para você, de Roberto Carlos, eu gosto de Stravinsky. Então, ali você trabalha a memória coletiva daquela pessoa, através daquela música. Eu vou trabalhando as quando está com muita depressão, não aguenta nem, não consegue dar nem a primeira frase, emitir a primeira frase. Então, nós vamos tirando através de exercícios de respiração, Uhum. tá? De vocalizes direcionados para aquilo. Ela vai desprendendo, vai mudando aquelas sonoridades sombrias e vai Uhum. trazendo para si uma sonoridade mais alegre com cores.
Aí é todo um trabalho, não é 1 hora, 40 minutos direto. Eu vou parando também, vou conversando um pouco, toma um pouco d'água, vai relaxando, vai limpando. A escala tem isso, ela vai limpando essas tristezas, né? Aí a Aham. gente pede para ler um texto, ler uma poesia, aí o que é que acaba? A pessoa vai se descobrindo com outros, né? Que a musicoterapia não caminha sozinha, ela deve ter um terapeuta paralelo a isso, né? Que Aham. ali ela vai desabafar, ela tem outros, ela às vezes toma muito remédio, já veio para mim paciente. A musicoterapia, então a gente poderia colocar como uma aplicação a mais ou A associada a mais, um outro processo terapêutico. com certeza. Então, para crianças, eu trabalho à distância com autistas. Nossa, já estão há 1 ano comigo. Ele nem olhava para mim no teclado. Imagina numa telinha, numa pandemia. Nossa, o Lucas está outro, tocando. Eu preparei lives coloquei ele, né? É inclusão social mesmo, né? Todos têm que trabalhar Uhum, muito bem. Ele uhum. já está tocando, ele já está cantando, ele já está lendo. Eu compartilho as notas musicais, o Agora, pai, e outros também, tem déficit de atenção, que aí eu tenho que trabalhar de violão. Ele é déficit de atenção, mas ele tem uma aptidão para o violão. Então vamos aproveitar o instrumento e vamos trabalhar a memória auditiva, a memória fotográfica, porque uhum, isso tem que tempo todo para ele firmar. entendi. Dentro do que você está falando, por exemplo, no caso de uma criança autista, ou até um adolescente autista, ou Tem um vários. autista, é, como você identifica o gosto musical de alguém que não se relaciona? Porque o autismo ela tem justamente essa Tem. dificuldade de se relacionar, de se socializar. No caso de uma pessoa que tem esse problema, o que você usa para identificar o gosto? Porque ela não vai falar, mas ela deve ter um gosto É. musical. Ou você vai oferecendo essas sonoridades e aí ela vai se encaixando. Como é que é dentro da musicoterapia que você faz esse alinhamento? Então, doutora Rosa, com o autista, ou eu trabalho sempre com o teclado. Eu fiz uma tese até, né? Que eu fui lá em Rio Bonito e estava trabalhando, eu trabalhei muito com autistas e também com outros tipos de deficiência. Então eu tinha um teclado. E com esse teclado eu comecei tem várias sonoridades no teclado, a trabalhar os dedinhos deles para atenção. Olha, e também eu gravei vários tipos de sons, bossa nova, rock, 430, frequência 432 de Mozart. Então, com esses que eu trabalhei lá, chamou muita atenção Mozart. E quando eu cantei a Rabaneira, a Carmen de Bizet, ele ficou repetindo aquilo, repetindo aquela área. E conseguiu se identificar mais com Mozart e com a Rabaneira. E eu consegui, através da educação musical, que eu falei, não, eu vou peitar isso. A educação musical, ele é capaz de ler uma música. Um era um autista com toque e o outro com esquizofrenia. Eles não conseguiam ficar 5 minutos, a mãe do lado de fora, o pai. Olhe, eu trabalhei esses 2 meninos, eu recebi um relatório, eu fiquei com eles 1 ano. E eles, 1 hora, eles não queriam sair. E, dó, mi, sol, si, ré, fá, notas das linhas, fala, dó, mi, sol, si, ré, fá, e cantando. Quando o inverno chega. Olha, conseguiram cantar uma peça do Tim Maia, conseguiram interagir. Foi uma emoção, foi um crescimento para mim. Pô, daqui de Niterói até Rio Bonito, era longe, entendeu? Eu estava indo de carro, aí depois acabou, o motorista não teve mais, a clínica não quis pagar, aí eu fui de van. Mas foi tão gratificante ver esses meninos, e o outro também que tinha deficiência cerebral, né? E os dedinhos, ele começou a emitir sons.
Que eu comecei lá, mi, sol, si, ré, fá, fala, cantando, e ele também, ele conseguiu desabrochar, a ponto deles lerem poesias. Então, eu trabalhei poemas, que poemas você desenvolve muito a sensibilidade. Eu gosto muito de trabalhar poemas com meus... Eu tenho alunos universitários que eu trabalho poemas porque eles estão muito frios. O cético, né? Não acredita em nada. Aí o poema desperta. Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, ai, Vinícius de Rita, Moraes. Aí eu vou então, despertando essa a sensibilidade a ponto agora deles. Eu quero ouvir mais Tom Jobim, quero cantar mais bossa nova, eu quero ler mais isso, uhum, eu quero pesquisar nisso. Então ela vai. A musicoterapia também, você desperta na cantoterapia aptidões guardadas. Quantos artistas eu descobri? Quando eu fiz o workshop, nossa, tinha a Graça, tem alunos de 90 anos estudando comigo, de 80, de 70, cantando. Levei todo mundo para o palco. bom, Amo levar para o palco. então, assim, Você desperta. pelo que você está falando, é, então, a gente pode, então, dizer que a música aplicada, né, como uma terapia, ela desperta naquela pessoa até mesmo um talento e desenvolve, então, as funções cognitivas, Com porque certeza. esses é, entrosa essa pessoa No também seu. numa cultura, num conhecimento, acrescenta saber a essa pessoa, trabalha, né, as suas emoções, e pela tua fala, eu percebo que há até mesmo uma evolução. Eu imagino os reflexos disso numa família, como, por exemplo, uma mãe que vê um filho que é autista, que quase não fala, poxa, cantando, começar a Ah, é cantar. emocionante. Imagina o que não é essa cura, né, de emoções, não só na evolução daquele filho, mas também daquela mãe que já está tão triste, que Triste. E está para ela tão... também. Por quê? O que, que eu faço? Eu coloco, eu envolvo a família. Aí a mãe canta com o filho. A felicidade que fica no ambiente muda o ambiente. Você sabe que a música muda, né? A música é né? A gente gosta de ser alegre, o perfil muda. Então, hoje eu recebi, né, esse elogio do reverendo, que ele está estudando comigo, porque ele tinha aquele problema da afinação. E o que, que acontece com a música? Ai, eu não sei cantar, ai, minha voz é horrível. Sempre assim, quando entra para estudar comigo. Assim, eu sou horrível, eu sou horrorosa, eu sou péssimo. E você vai te retirando esse véu. E você vai. Acontece, né? Que eles vão se amando mais. Não, minha voz, sabe que minha voz? Eu gravo todos eles, eu levo para o estúdio, eu levo para um palco. Eu estava montando antes disso espetáculos. Por quê? Agrega. A pessoa, a violência, porque nós fomos, na época, com Darcy Ribeiro, fui escolhida junto com outros para trabalhar, na época que existia CIEPs, como animadora cultural. Porque o artista entrando dentro da escola, o artista é diferente, o artista já entra alegre, o artista já entra, né, tirando aquele peso da dor, né, da falta da comunidade. Então, você, com a música, eu tive uma aluna nessa pandemia que ela começou com violino e ela falou: Você salvou minha vida. Você sabe o que é você escutar isso? Porque a menina estava querendo, né? Estava entrando num suicídio. Então, a música, o instrumento é muito importante. Que se cada um tivesse um instrumento, se cada escola tivesse uma camerata, não haveria tanta desgraça como nós estamos vendo, né? Uhum, Porque a música tem esse poder. Você pega, dá um instrumento entra num presídio, dá um instrumento para um presidiário, ele vai ficar olhando o instrumento, vai querer tocar. Então a música tem isso. Você sabe que isso é bíblico, o rei Davi, né? uhum, Ele já acalmava as pessoas com a harpa, uhum. né? A depressão.
né? Então, isso vem lá de trás, é muito lá atrás, né? O Uhum. Pitágoras foi um musicoterapeuta também, um pesquisador, né? Então, vem de lá para cá. E o que, que eles fizeram? Eles arrancaram isso das escolas, porque eu falo com boca cheia, né? Assim, fiz educação musical, porque a educação musical Uhum. vem desde lá. Heitor Villa-Lobos, que foi o nosso Papa aqui no Uhum. Brasil, que quase ninguém fala, ele trouxe a educação musical, o canto orfeônico. A disciplina era muito melhor, né? A, Uhum. os jovens respeitavam mais os seus familiares, né? Os seus professores, porque a música traz disciplina. Até com esses jovens, né? Tem senhoras, né? Os jovens autistas, eles aprendem a disciplina. Tem que entrar, todos eles, ó, pastinha de música. Com a pastinha, música, música. Então eles vinham com a pastinha, com Uhum. tudo organizado, porque isso aí dá um senso de responsabilidade, né? Não é uma coisa, é uma responsabilidade, é uma coisa bonita e uma coisa que e uma linguagem que até cura. Os hospitais. Eu E fiz isso é o mais interessante que nós estamos ouvindo aqui através da Rita Lan Aguiar. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E estamos falando hoje, irmão, de musicoterapia. Estamos falando da importância da música. E a nossa convidada de hoje, Rita Lan Aguiar, é Nossa, cantora tô lírica, aqui. cantora popular, violinista, produtora, professora de música. Olha, ela é licenciada em música e pós-graduada em educação musical e musicoterapia. E aí, no nosso primeiro bloco, a Rita estava comentando conosco um pouquinho aí do seu trabalho como educadora musical, a influência da música, como pessoas com transtornos, com autismo, pessoas de idade, como a música ela influencia na emoção e também na cultura. Então, a música ela também vai trazer para a pessoa, vai agregar na pessoa os valores, e ela encerrou aí o primeiro bloco falando do quesito disciplina, que uma educação musical, que tocar um instrumento, tem a capacidade de disciplinar, de trazer uma disciplina. Disciplina essa que hoje em dia, na atualidade, é uma palavra tão condenada, porque quando se fala de disciplina em alguns momentos, as pessoas têm a disciplina como algo castrativo ou como algo de opressão, e não se trata disso, porque todos nós temos liberdade, mas temos que entender a liberdade do outro. E talvez, Rita, essa confusão de valores e essa confusão disciplinar que tem faltado aí na nossa sociedade tenha trazido outros tantos males. Ai, com Mas, como diz o dito popular, quem canta os seus males males espanta. espanta. Com certeza. Olha só, outro trabalho que eu fiz e achei uma melhora muito grande, foi há poucas semanas, foi com Alzheimer, né? Uma senhora com Alzheimer, então ela foi transferida para um hospital, ela com a musicoterapia, né? Ela gostava muito do Beethoven, porque ela cantava num, num, num coral, também cantou com Isaac Karabchevsky, naquela época do Aquários, né? Então ela tinha advocacia, então ela teve Alzheimer, que estava um pouquinho abandonado. Comecei lá com piano e trabalhei um pouco da música, musicoterapia, algumas músicas, Ave Maria, algumas músicas que realmente estava mexendo com a mente, com a memória coletiva, né? Melhorou, estava calma. Aí levaram ela para o hospital, injetaram remédios, injetaram. Agora eles, que eu chamei atenção, né? Injetaram remédios nela. Aí ela já estava esquecendo das coisas. E naquele momento, aí
A família ligou, né? Olha, ela estava muito bem com a musicoterapia. Então, para você ver como a coisa é séria, né? Então, é contraditória até, né? Porque a música não tem, é um medicamento natural, não tem contraindicação. E melhora mesmo, né? E você Uhum, trabalhando com a memória, você está uhum. ativando os neurônios, né? O lado direito, o lado esquerdo, você está criando uma revolução É no começo. o lado criativo, né, do É, cérebro. Para quem e não os sabe, remédios, muitas você das que você, querido ouvinte, entenda uma coisa: o nosso cérebro tem dois hemisférios, né? Então tem o hemisfério lógico e tem o hemisfério criativo. E a música ela vai trabalhar essas coisas cognitivas, a questão cognitiva que a Rita já passou aqui para gente, é e o também cognitivo. a parte de criação, a Você parte de vê, evolução. Rita, eu você. fiz alguns trabalhos em hospitais, me Uhum, fantasiei toda, fui. Olha, a alegria. Os médicos, praticamente todos são apaixonados por música. uhum, Ah, chegou ela, que alegria. Muda o ambiente. Já pensou todos os hospitais coloridos, né? uhum. Você tem que tirar aquele aspecto doentio, né? Daquilo É. tudo. Ai, meu, que peso. Por que aquilo tudo, né? Então, como melhora? O Como hospital realmente tem uma aparência. A pessoa está ali. doentia. Quem está lá fica triste porque está sozinha, porque não pode ter alguém sempre perto, e aquela sensação de doença, dependendo da doença, é uma apreensão com relação ao tratamento, com relação à família também. Agora, aí no primeiro bloco, você usou dois termos diferentes: a musicoterapia e a cantoterapia. Qual a diferença dos dois, para os nossos É, ouvintes entenderem? porque a musicoterapia em si, você trabalha com diagnósticos, né, de vários instrumentos, você coloca todo, mas uma variedade de instrumentos, e você, com um quadro médico, você analisa aquilo. A cantoterapia já é mais leve, como eu te falei, né? Eu posso trabalhar cantoterapia na minha casa, porque você trabalha com as sonoridades apenas, com as memórias e as sonoridades, né? Sem aqueles instrumentos diagnosticando aquele fato, né? Então fica uma coisa mais tranquila até de trabalhar, né? Porque aí você tem que ter um diagnóstico e você não pode ter um diagnóstico sozinha. Você tem que ter um diagnóstico junto com a linha médica, né? Que aí você trabalha em conjunto da musicoterapia. Tanto é que é em clínicas, né? Você trabalha, eu quero um musicoterapeuta aqui, mas tem um quadro, tem um psiquiatra, tem um psicanalista, tem um musicoterapeuta e tem o médico. Aí você trabalha em conjunto com Entendi. aquele paciente. Então é assim, no caso, então você já falou teu exemplo aí, criança, uma pessoa que tem um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia, como é que Pode você trabalhar. trabalha essa sonoridade? Vamos supor, dentro da Hum. musicoterapia você tá dizendo para nós que você utiliza de diversos instrumentos, cada um com uma sonoridade diferente ou com um som diferenciado, uma frequência diferenciada, e aquelas frequências elas vão atuando e você vai observando Vou a, observando. a É a cada reação. semana. Porque o que, que Isso. acontece com depressão? Com a pessoa com depressão? Esta semana ela quer, aí ela faz, entra num euforismo, né? Que tem aquela 880, né? Na outra semana ela não quer mais. E quando se descobre que pode crescer através daquilo, aí desiste. Aí você tem que ir trabalhando de uma outra maneira, né? Aí eu vou trabalhando com uma coisa mais leve. Quando você pega um bipolar, bipolar então, explode, né? Eu tive uma paciente bipolar que ela queria me enforcar. Cismou que o cordão era dela, ela queria aquele cordão, então ela surtou. Olha só que problema. Eu tive um autista que numa clínica que ele entrou, ele era severo, eu estava trabalhando em grupos e ele foi e me deu um soco terrivelmente na minha cabeça. Então,
Por isso que eu falo que a musicoterapia, quando ela é numa clínica, porque aí você tem que estar ali, porque não era o momento daquele menino ter aula naquele momento. Ele estava com excesso de agressividade, então tinha que passar. O médico teria que ter me passado aquilo, né? Hoje ele não está. Então, eu também, a psicanalista na época, né? Então, tem todo um conjunto, porque fica perigoso, né? Que as pessoas surtam. Então, eu pego casos, por exemplo, dentro da cantoterapia, separado, mais leves, né? Severos não tem condição. Numa telinha aqui, que eu tenho dessa escola virtual, tem uns 30 alunos, 30 né, alunos, pacientes. Então, com um quadro mais leve, né, mais de déficit de atenção, com hiperatividade, aí eu consigo trabalhar. Me diz Né, uma coisa, senhoras, me diz uma vou coisa, trabalhando em Rita. cima dos instrumentos. Às Isso. vezes eu canto, vou relaxando através. Aí você vai relaxando. E Uhum. eu vou trabalhando as sonoridades mais leves, né? Aham. E com isso eles vão melhorando. E me diz uma coisa, é, dentro da musicoterapia, assim, pela tua experiência, né, no tratamento terapêutico, existe um instrumento específico, vamos supor, que para trabalhar melhor o autismo, um outro instrumento X, um instrumento de sopro vai trabalhar melhor uma pessoa que tem um transtorno X. Um equipamento, um instrumento de percussão vai trabalhar melhor uma Ah, pessoa com que tem tal transtorno. certeza. Existe isso dentro da O déficit já musicoterapia? tem. Dá um exemplo, dá exemplo para Eu gente. gosto, para um autista, eu gosto de trabalhar sim o teclado e a parte percussiva. Tá? Uhum, Eles criam, porque aí eu vou trabalhando o ritmo. Porque o ritmo, eles estão lá, né? Viajam, né? Estão no, né? O ritmo o quê? É o chão. Então eu uhum, trabalho o chão. O déficit de atenção também, eu trabalho muito essa questão do ritmo. Eu pego Pozzoli, aí eu compartilho telas, aí eles olham as notinhas, as figuras de notas, vamos desenhando, vamos pá. Aí eles vão pá, 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 vamos marchando. Tem exercícios, né? Lento, dos andamentos que eu vou trabalhando, lento, moderado, rápido, uhum, prestíssimo. Eles correm, tem um que vinha para cá, corre, corre, corre. Ele adorava, que aí ele fazia ginástica ao mesmo tempo, uhum, movimentando o corpo. Eu trabalho com bambolês, né? uhum, Então eu trabalho com o lado circular. Dó, ré, mi, fá. Um, dois, com a parte numérica. Sempre com a parte numérica. Um, três, dois, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou trabalhando esse movimento, porque a mente está muito atrofiada, né? Então entendi. isso trabalha. Então são vários. Agora, outro exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem Pessoa com ansiedade neurofobia. e, olha, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade e ela tem crises de ansiedade, ela é muito ansiosa. Se for Ah, uma batida, um ritmo, vai deixar ela mais ansiosa ainda. não, eu E aí, trabalho nesse relaxamento caso, através do canto. Da aí já seria o cantoterapia. canto A terapia. cantoterapia, eu trabalho. Aí ela, mas eu queria estudar um instrumento, então vamos com muita calma. Porque a pessoa com muita ansiedade, ela não consegue parar para nada, ela não consegue ouvir, ela não tem paciência para se. Não tem paciência nem para ler um livro, uma página, né? Uhum. Então eu vou trabalhando esse emocional com bastante relaxamento. Eu coloco às vezes sons de cordas, né? Dos strings, né? Que auxilia muito o New Age. Então eu vou tirando isso tudo. Aí ela vai melhorando através de toda uma sequência de ferramentas. Que eu não posso chegar aqui e parar para falar as ferramentas, que cada paciente tem uma personalidade, eu vou trabalhando ele de acordo. Aí eu pego, pesquiso as ferramentas dentro da musicoterapia, dentro da música. O que eu posso trabalhar? Eu vou trabalhar com esse aluno com um som de oboé. Eu vou trabalhar e vi que ele dá para flauta. A flauta tranquiliza. A flauta é muito bom para afinação, né? Uma pessoa Uhum. desafinada que estuda tem uma dificuldade na afinação por falta de percepção, muitas das vezes. Não Uhum. percebeu, não estudou percepção lá atrás.
Então tem. Então a base tem. Eu vou trabalhando toda aquela base, a Entendi. base rítmica, porque isso ajuda muito. O ritmo ajuda muito. Aham. Vamos escutar, olhar para dentro, escutar. Agora, agora, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma gagueira, a Ah, já pessoa curei. tem uma gagueira aí emocional, às vezes a pessoa, para falar, ela gagueja, para cantar, não. Não, Inclusive, tinha um cantor sei. antigo, o Nelson Gonçalves, né, que minha mãe era super fã dele, minha mãe, de 1935, na juventude dela, ele fazia muito sucesso, e ele tinha um baita de um vozeirão, e realmente, quando ele falava ou conversava, ele gaguejava, e cantando era aquele É aquele vozeirão. medo Como é interno. que explica isso, Rita? Deixa eu te falar, não sei como. A explicação é a seguinte: eu tive uma filha de criação que agora está na Itália, a Flávia. Quando ela foi lá para casa, ela foi com excesso de gagueira. Ela não Uhum, conseguia, de tanta, muito pequenininha, com 5 anos, né? Então ela foi com todo esse processo. Eu trabalhei com ela com espelho. Primeiro ela se olhando, ela se amando o tempo todo. Vamos lá, vamos encarar você, pequenininha, e vamos trabalhar essa respiração. E ela fala, eu fui reduzindo aquilo, trabalhando a respiração dela, só um com instantinho. muito. A gagueira tem a ver com Com ansiedade respiração? tem também, Uhum, lógico, você atropela as palavras. Você repete. Eu tenho alunos que ele tem uma ansiedade para tocar, não. Aí ele sabe, olha, vamos lá bem devagar no violão. Aí ele vai. Mas na hora de falar, gagueja. Aí eu tenho que trabalhar aquilo tudo. Aí a gente, o que que acontece? Eu fui falando mais baixo, eu vou falando mais baixo, até a pessoa entrar naquela sintonia. Aí entrou naquela sintonia, aí ali a pessoa vai vendo que não é nada, que é uma coisa externa, é um trauma, muitas das vezes, apanhou, muitas das vezes, né? uhum, E aquilo ela vai curando através daquela, vamos inspirar e expirar, mas bem devagar. Aí eu vou trabalhando as notinhas bem devagar. Aí não consegue, para, relaxa, muita água. Aí vou, uhum, exercícios para a casa. Ah, então vamos pegar uma frequência para dormir, uma uhum, frequência que tem 432, que na Segunda Guerra, né, eles alteraram, os nazistas, né, a frequência para 400 e padronizaram para 440. E era 432, né, Pitágoras, Mozart, o universo, né, o som do universo. Então, tem neurocientistas que já estão, muito tempo, já estão trabalhando essa frequência novamente, mas aí já era, né, já dominou. Então, uhum. a gente vai tirando aquele excesso. Por isso que tem muito desses desequilíbrios hoje em dia, é porque essa alteração lá desde a Segunda Guerra. Isso eu coloquei no Uhum, workshop, uma coisa absurda, né? É uhum. uma alteraçãozinha. Se você altera um pontinho, meio tom, você já tira a essência. Agora, assim, pegando, você tocou aí na vista, numa frequência que seria uma frequência ruim. Existem vários tipos de som, vários tipos de culturas, Tem. e existem aí, existe na atualidade, diversos ritmos de letras que não dizem nada para ninguém. Isso é prejudicial, Rita? Muita coisa. Tem letras, por exemplo, videogames. Veio um aluno de Brasília que a mãe estava, ele pré-adolescente, ele escutando determinados jogos e esses jogos totalmente manipulados, né? Uhum, Porque aí envolve para um outro sentimento, com outros, envolve mesmo eles para um sentimento de agressividade, isso aí uhum, total, sociedade em peso. Você sabe que a mídia, ela colaborou muito com a decadência da música de uhum, qualidade. E uhum. vem, né? Você pega umas programações completamente destruidoras, letras pesadas, e você fica repetindo, o seu inconsciente grava aquilo. E essas músicas aí que eu estou me referindo, hoje a pessoa diz, é o batidão, e é uma batida, batida, Nossa, batida, 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 quem é que acompanhada feito de isso? letra, de Tanto é que palavras Tom baixo Jobim já escalão. falava isso. Nós somos um reflexo, a música é o reflexo de uma sociedade, né? Uhum, Então, qual a sociedade que nós estamos vivendo?
Uma sociedade anti-pandemia era uma sociedade totalmente agressiva. Você vê Aham. uma escola que alunos batem em professor, né? Batem, né? Agridem as mães em casa. Por quê? Eles estão com um desequilíbrio mental. O que eles estão Uhum. escutando? O que estão passando para eles, né? Uhum. Você chega, eu não quero ser, digamos, preconceituosa, mas pelo Isso. amor de Deus, os É. pais me pedem, ai, que bom você está passando essas músicas para os meus filhos. Como é bom, porque eles só escutam porcaria. Aham. Então, quer dizer, é a sociedade manipuladora, né? Ao invés de contribuir com a essência humana, ela destrói a essência humana, porque aí tem, Uhum. né? Por trás disso aí tem uma máfia, né? Uhum. Que é interessante você ficar por É. manipulado do que você ser uma pessoa inteligente, uma pessoa disciplinada, uma pessoa com valores, né? Eu adoro É. Confúcio, né? Confúcio, a ética, Aristóteles, entendeu? A ética é tudo na vida, né? O bom comportamento é tudo. Você olha uma pessoa desregrada e uma pessoa regrada. Quem você vai querer que fique perto do seu filho? Uhum. É aquela Exatamente. centrada, é aquela que vai elevar. Pô, então ali ele vai. Agora, tem exceções. Você entra numa comunidade, você vê, tem pessoas maravilhosas dentro de uma comunidade, e você Uhum. vê que tem pessoas terrivelmente péssimas dentro de uma sociedade. É. Né? A verdade é que quando você oferece cultura Ah, e eu sou gente boa. música, arte, coisas de qualidade, e aquele padrão ele é aprendido, ele vai se quebrando aí esses paradigmas. Gente, eu digo que passa rápido, Passou tudo. ninguém E acredita. eu coloco, sim, eu arrisco, né? Eu coloco, como esses dias eu coloquei o Babino Caro de Puccini. Ai, olha, então, aquilo fica no subconsciente, aí acaba eles pesquisando. Ai, que Uhum. lindo, gostei. Ai, me passa mais. Hoje o meu aluno, que é reverendo evangélico, né? Coisa Cantando boa. Nat King Cole, cantando Elvis Presley, cantando. Ai, como é que eu gosto? Porque isso vem da mãe dele que É, faleceu, vem do. Ai, professor, eu quero ler mais gente. isso. Aí pega um vacai. Aí eu vou te Gente, exportando. Tá bom? coisa boa, todo mundo gosta. Rita, Gosta. Muito obrigada. o papo foi muito gostoso. Olha, meu, muito obrigada. Para Posso encerrar, passa aí os teus ir. contatos, suas redes Então, sociais. Como é que acha a é. Rita? Como é que se informa a respeito da Eu musicoterapia? estou com uma parceria, que é a Isabela, que é estudante de arte. Nós montamos essa escola virtual. Eu montei, convidei ela com o maior prazer, uma gracinha para trabalhar. E nós estamos com uma página no Instagram, né? Que é só me achar, Rita, é, Escola Virtual de Música. Depois eu posso passar para você, Escola Virtual Escola de Virtual de Música. Música. E tem o meu telefone, que é 21 99511 6085. Porque aí, né, vai. Ah, eu tenho curiosidade, liga para mim. Aí eu mostro as páginas, eu mostro Uhum. tudo. Tem meu Facebook também, Rita Alan Aguiar, tá? Tem meu Instagram, tem as redes sociais todas. Assim. E assim vai. E a coisa está Obrigada. melhorando, e a arte cura, e a arte eleva a arte. É tudo de bom nessa nova era, que eu acredito na nova era, né? Então a arte vem com a sua força total, de qualidade. Ok. Tá bom? Olha, Muito meu muito obrigada. obrigada, meu muito obrigada. E, gente, hoje, por hoje é só. Muito Eu obrigada a você, querido Vou só ouvinte. mostrar a minha plantinha. Olha que arte maior, olha que divino. Que bonito. Gente, então, hoje nós ficamos por aqui. Meu muito obrigada a você, querido ouvinte, que esteve conosco aqui, sintonizada nessa que é a melhor do Rio de Janeiro, a melhor do Brasil, Rádio Contemporânea 990 AM. Quarta-feira que vem tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral, às 9 horas da manhã. E se você quiser verificar lá, rever
o nosso conteúdo, a gravação do programa de hoje vai estar lá também nas nossas redes sociais. Um grande beijo. Tchau, Muito tchau. obrigada, tchau.